de uma forma muito diferente da que você já viu. Então nós estamos estudando José com base do sonho à realidade. E nós já vimos, semana passada, que nessa trajetória do sonho à realidade, o primeiro problema de José foi dentro da sua própria casa. A peça acabou de nos mostrar isso, né? À medida que José compartilhou o sonho com os irmãos, eles disseram: ah, você está pensando que nós vamos nos curvar perante você? E a Bíblia diz que eles odiaram José ainda mais. Lembra? Eles já tinham bronca de José, porque o pai já tratava José de uma maneira diferenciada. E a partir do momento que ele abriu o coração e compartilhou o sonho, eles ficaram com mais bronca ainda. O próprio pai e a mãe, quando ouviram José de novo relatar um outro sonho, e que desta vez incluía agora a possibilidade do pai e da mãe estarem envolvidos, reagiram também, disseram: você está imaginando que todos nós, eu, sua mãe, seus irmãos, vamos nos curvar perante você? É como se dissesse: menino, você não está achando que você está delirando, não? E meus amados, às vezes quando Deus lhe dá uma visão, uma convicção, um propósito, uma determinação no coração, nem sempre quem está ao redor de você, mesmo que sejam os da sua casa, mesmo que sejam aqueles que estão próximos e que lhe amam, às vezes não entendem, não concordam e podem chegar ao ponto, como os irmãos de José chegaram, de se opor ao plano, ao propósito de Deus na tua própria vida. Então, olhar para a história de José é olhar para aquilo que pode acontecer na vida de qualquer pessoa. Mas também é um desafio ver como, apesar de todos esses problemas, José não parou na sua trajetória. E o desafio é que você também, meu amado, diante dos obstáculos, mesmo que eles surjam dentro da tua própria casa, você pode e deve continuar olhando para o Senhor e prosseguindo na tua trajetória. Mas José não teve só problema dentro de casa. Depois que ele foi vendido lá para o Egito, né, agora já num país distante, José encontra problemas fora da sua própria casa. Ele vai trabalhar para um homem chamado Potifar, que era o chefe, era o homem talvez dos mais importantes no segundo escalão. E a mulher de Potifar, de Gênesis 39, vendo que José era um jovem bonito e atraente, deseja ter um namoro ou até uma relação com José. E José tenta mostrar para aquela mulher que aquilo não era justo para com o seu Senhor, muito menos para com o Deus a quem ele cria. E a Bíblia diz que mesmo assim aquela mulher insistia todos os dias para que José fosse para a cama com ela. E aqui é um desafio, meus amados. Às vezes na trajetória do sonho que Deus te dá e que Deus me dá, mesmo que o sonho foi Deus que deu, mesmo que Deus estivesse trabalhando na vida de José, não significa que nós não vamos ter dificuldades para realizar o sonho. José podia ter pisado na bola se ele tivesse cedido à tentação com aquela mulher. E entenda, era talvez a coisa mais natural para um homem qualquer, porque ela insistia todo o tempo, todo dia. Ela aproveitou exatamente um dia também que não tinha ninguém por perto e quis seduzir a José. E a Bíblia diz o que é que José fez? Fugiu. Até parece que José já conhecia aqueles princípios que no Novo Testamento nós encontramos em 2 Timóteo, lá em Coríntios, que a Bíblia diz: foge das paixões da tua mocidade, foge da impureza. Então o que José fez era exatamente o correto.
Às vezes você pensa que você é durão, que você é o bonzão, que você pode lidar com a tentação sem ter problemas com ela. É o que o diabo quer para lhe derrubar. É melhor admitir a sua limitação e diante dela fugir, do que passar a vergonha de cair no pecado, de se distanciar de Deus e de talvez não ver os planos e os propósitos de Deus se realizar na sua própria vida. Então, meu amado, aprende essa lição aí com o homem José. É verdade que por conta de tudo isso, ainda José foi para a prisão, porque ela montou uma história e José foi para a prisão. Então, é um outro grande desafio para mim e para você, que muitas vezes, mesmo fazendo o que é correto, nós não estamos imunes a irmos lá para a prisão. A Bíblia deixa muito claro que José não errou, mas houve ali uma calúnia, houve ali uma montagem de uma história, e o homem de Deus foi lançado na prisão. Então, você e eu temos que nos lembrar daquilo que Jesus nos adverte constantemente, que nesse mundo nós temos aflições, que a Bíblia diz que o Deus desse século é o diabo, ele é mentiroso, ele arma ciladas, e é o que ele tentou e montou aqui para José, ele pode montar para mim e para você. Então, quem sabe, temporariamente, você pode pagar um preço como José pagou, de ser injustiçado e ter que ir para a prisão. Agora, quando chega lá em Gênesis 39, a Bíblia diz que apesar de José estar na prisão, no versículo 21, diz assim: mas o Senhor estava com ele. O que você não pode esquecer, que nessa trajetória, mesmo que tua família não entenda, mesmo que os fora de casa também não entendam, mesmo que você seja lançado na prisão e pague um preço miserável, uma coisa a Bíblia garante através da história de José e garante a mim e a você, é a bênção e o cuidado de Deus quando nós estivermos naquilo que Ele nos propôs durante a caminhada. Essa conjunçãozinha adversativa é exatamente para nos mostrar o contraste do que o mundo intentava contra José, mas o cuidado de Deus na vida de José. E não é diferente, meu querido e minha amada, na tua vida. O mundo intenta todo dia. A Bíblia diz que o pecado tenazmente me assedia e assedia você. A Bíblia me diz que o diabo, como leão, buscando a quem pode tragar, todo dia busca tragar você e eu. Por isso a Bíblia diz, olha, se você pensa estar em pé, cuide muito bem, para que você não caia. Então, quem é que me segura? Quem é que me sustenta? Quem é que me mantém em pé? É o Senhor. Não é pela minha força, meu amado. Não foi pela força de José. Não será pela minha, não será pela sua força. À medida que você se mantém na dependência de Deus, você vai receber do Senhor. Todos nós recebemos do Senhor força e poder. O que é que a Bíblia diz? Que desde que o Espírito desceu sobre nós, nós temos recebido o poder de Deus, força, determinação, e maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, você não pode dizer que a tentação foi tão grande que você teve que cair, né? E às vezes a gente ouve, como pastor, direto esse tipo de desculpa. A Bíblia diz, não. Não tem nenhuma tentação que você não possa suportar, se você estiver na sintonia e na dependência de Deus. Então José precisava aprender e caminhar na dependência dessa fidelidade de Deus. Eu digo, e você e eu também precisamos todo dia. E a Bíblia me garante e lhe garante que Ele é fiel, que Ele está ao teu lado, ao meu lado, todo dia, para me conduzir, para lhe conduzir em triunfo.
O que eu preciso, o que você precisa, o que José precisava, era se manter nessa sintonia, nessa dependência, para que ele pudesse ir do sonho para a realidade. A quarta grande lição que nós podemos aprender aí na história de José é que toda estrada, toda trajetória do sonho à realidade tem altos e baixos. Nós hoje cantamos uma música aí, né? Que diz até assim: toda estrada em que eu andei, eu pensei daria certo. Nós sempre achamos que vai estar tudo certo. Nós sempre sonhamos que porque nós estamos com o Senhor, agora todos os planos são ideais. Eu estou cansado de dizer na sala de noivos, né? Porque quando se está namorando e se vai casar, parece que só se pensa que vai ser tudo maravilhoso. E a gente sabe, na vida, no casamento, no dia a dia, no trabalho, a Bíblia diz que nós vamos ter montanhas e vales, altos e baixos. Nem todo dia você acorda em sintonia com Deus, bem-humorado. Não, tem dias que você está enfermo, tem dias que tem problemas ao seu redor. Então, na história de José, era exatamente como essa música. Houve trevas, mas Deus ia lá e lançava luz. Quando houve guerra, Deus ia lá no coração de José e lançava paz. É como se ele de verdade fizesse aquele arco-íris nascer no seu coração e lhe dava mesmo água viva. E deu, através do carcereiro que agia com José com bondade, com simpatia e com tantas outras coisas. Mas isso não impediu de José ir para a prisão. Isso não impediu de José passar pela armação injusta da mulher de Potifar. Isso não impediu de José estar numa prisão que era de um lugar de muita solidão, de muita tensão, é lugar de depressão. Alguém brincou assim: rapaz, a prisão é um lugar de tanto ânimo ruim, que é lá que o cão está solto. A mania do nordestino dizer, né? Se existe um lugar que o cão está solto, é lá no meio da prisão. É mesmo, eu sei que ele está solto em qualquer lugar, mas naqueles lugares, você pode imaginar como é terrível. Mas sabe o que é que Salmo 119, 71 diz para mim e para você? O salmista diz: foi bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse dos decretos de Deus. É incrível como a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E mesmo na prisão, Deus não deixou de assistir e de demonstrar o seu cuidado por José. Ou seja, o Senhor vai lá, no meio daquela solidão, trata José através do carcereiro com bondade. No meio da solidão dos parentes, da casa de Potifar, o que é que a Bíblia diz? Mas o Senhor, ou seja, a companhia de Deus, estava lá, marcando presença na vida e no coração de José. A Bíblia diz para mim e para você, amado, que humildade precede honra. Deus às vezes nos permite os vales para que Ele possa nos levar para os montes. Eu digo que um problema é que nós, como crentes, só queremos ir para os montes. Quando vamos orar no monte, no lugar alto de poder. E sabe, quando eu examino a palavra de Deus, Jesus vai voltar, ou seja, o triunfo final de Jesus vai ser num vale. E quando eu conheci aquele vale, o ano passado, lá na minha viagem para Jerusalém, o Vale de Megido ou Amagedon, talvez foi o lugar que eu mais me emocionei naquela viagem, é imaginar que naquele vale enorme que você perde de vista, é ali que o meu Salvador virá, e com o sopro da sua boca destruirá o inimigo.
Então, meus amados, às vezes é preciso aprendermos a passar pelos vales, porque são através dos vales que Ele nos leva aos montes. Na vida de Jesus, Ele começou na gruta e terminou na glória. Ele foi à cruz primeiro, mas Ele ascendeu aos céus. Então Ele passou também pelo vale para chegar ao monte e hoje está à direita, à destra de Deus, para interceder por mim e por você. Então Deus tem lições para nos ensinar, tanto numa situação como noutra. Em Filipenses capítulo 4, se você abrir sua Bíblia, eu ler, Filipenses capítulo 4, versículo 12 e 13, Paulo tenta ensinar para os filipenses, e serve para mim e para você, uma lição que nós podemos tirar proveito exatamente, tanto no vale como no monte. Ele diz, eu sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, eu tudo posso naquele que me fortalece. Presta atenção, meu amado, o segredo não está na despensa cheia ou vazia. É o que Paulo está tentando dizer. O segredo não está em assumir a mais alta patente ou de ser o faxineiro da rua. O que faz diferença na vida de um homem é exatamente o relacionamento que esse homem tem com o Senhor, seu Deus. E é isso que marcou a trajetória de José, do sonho à realidade. E é isso que marcou a vida de Paulo. Ele diz, eu sei que eu posso aprender tanto no vale como no monte. Não tem nada demais de ir orar no monte, mas também às vezes precisamos aprender a orar no vale. Porque Deus pode me ensinar no monte e Deus pode me ensinar no vale. Depende da circunstância, depende da situação. Às vezes Ele nos leva exatamente para os vales da vida, para a gente tomar posição e marchar diferente. Lembra da história do filho pródigo? Foi quando ele esteve no mais profundo dos vales, que ele disse, não posso continuar aqui. E ele se arrependeu, reconheceu o seu pecado, reconheceu que havia se distanciado da sua casa, do seu pai, e ele disse, vou lá, vou confessar, vou demonstrar o meu arrependimento, eu quero restaurar a minha vida. Às vezes é lá no mais profundo vale que Deus usa para nos levar. Agora, não é o que eu e você queremos. Veja Tiago, ou veja Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, e deve ter esse texto aí, do versículo 35 ao 38. O que é que a Bíblia diz dos discípulos de Jesus que andavam com o Mestre todo o tempo? Veja o que é que a Bíblia diz. Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se de Jesus e disseram, Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. Jesus disse, o que é que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou Jesus. Eles responderam, permite que, na tua glória, nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Pense nos caba besta. Pense nos meninos assim, desprovidos. Sabe o que Jesus disse para eles? Vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês não têm ideia. Vocês não compreenderam ainda a essência da mensagem do próprio Evangelho de Jesus.
E Jesus começa a falar com eles, Marcos 10, né? Versículos 43 e 44, ele diz assim: quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então Jesus diz: vocês estão me pedindo, nem eu ouso praticar tal bobagem. Sabe o que é que Tiago diz para mim e para você? Pedis e não recebeis, né? Por que é que não recebeis? Porque pedis mal. E muitos de nós pedimos exatamente como os filhos de Zebedeu. Muitos de nós gostaríamos de estar à direita, de estar à esquerda das autoridades ou dos mais importantes. E Jesus diz: mas aqui no reino, nessa outra trajetória do cristianismo, vocês não entendem que esse não é o valor como o valor daí. Em Filipenses capítulo 2, versículos 8 a 11, veja o que é que Paulo diz a respeito desse Jesus. Filipenses 2, de 8 a 11, diz assim: ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Por isso, presta atenção, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Aí Paulo diz: por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o meu Senhor. É por isso que Ele é digno de honra, é por isso que Ele é digno de glória, porque primeiro Ele se humilhou, Ele passou pela cruz, por amor a mim, por amor a você. É por isso que um dia todo joelho, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, reconhecendo ou não, a Bíblia garante, não é só para os crentes em Jesus, naquele dia todo joelho, toda língua tem que confessar o senhorio de Jesus Cristo. Graças a Deus que muitos de nós, eu e você, não esperamos aquele dia em que a coisa será obrigatoriamente, ou seja, à medida que você deixa o Espírito de Deus tocar no seu coração, você pode fazer isso de maneira prazerosa e aproveitar a bênção de andar com esse Jesus que é tremenda. Mas o fato é que nós talvez, às vezes, não aprendemos e queremos o mesmo lugar que os filhos de Zebedeu queriam. José, mesmo na prisão, Deus está demonstrando que o honrava e usou o próprio carcereiro como um instrumento na sua mão para cuidar de José. Sabe o que é que a Bíblia diz no Salmo 34, 7? Que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Em outras palavras, é como se o anjo do Senhor fosse aquele sentinela que está todo o tempo lhe assistindo. Então, mesmo que José estivesse lá na prisão, Deus usa o carcereiro como sentinela de José, para abençoar, para cuidar, para suprir as suas necessidades. O problema é que às vezes a minha fé e a tua fé parece muito limitada para compreender que esse Deus que é poderoso, que nós cantamos, santo, justo, todo-poderoso, cheio de glória e de majestade, pode ser tão pessoal, pode ser tão real, como ele foi na vida de José, lá naquela prisão. Às vezes, eu e você
sempre fazemos, mas comigo não acontece, pastor, é só com José, é só com aqueles que, né? Parece que nós carregamos uma baixa estima tão grande, nos colocamos quase que como um cidadão do reino, mas de segunda categoria. Tem até uma brincadeirinha que diz assim: pastor, sabia que onde tem pastor crente nem ora? A ideia é assim, ó, se tem alguém importante, os crentes não querem nem orar. Não, ora aí o senhor, pastor. É como se o bicho fosse mais importante do que ele. E diante de Deus não é, meus amados. Nós somos todos sacerdotes, nós somos todos servos, nós temos todo o mesmo acesso a Deus. E como igreja nós temos lutado anos para que essa igreja compreenda. Eu lembro de um determinado cidadão que estava visitando a nossa igreja, e ele vinha de uma igreja de porte médio, quase pequeno. E começou a nos visitar e quis marcar uma conversa comigo. E sabe o que é que ele disse para mim? Ele disse assim: eu queria saber se toda vez que eu precisar almoçar durante a semana com um pastor, eu vou ter um pastor disponível. Eu digo: tu não é fraco não, irmão. Meu amado, tu acha que nós vamos nos passar para isso, para tu montar a nossa agenda dessa forma? Se você tiver uma necessidade concreta, com certeza nós vamos agendar e vamos sentar. Mas se você está procurando esse tipo de coisa, rapaz, no mínimo você errou a igreja. Procurou o lugar errado. Porque não é para isso que Deus nos chamou, meus amados. E você não precisa disso, porque assim como pastor, você é sacerdote real, é nação santa, é o povo de propriedade exclusiva de Deus, e que tem acesso a Deus do mesmo jeito que eu tenho. Então, capta a ideia aí do que José aprende. Em Atos capítulo 16, só para a gente passar bem rapidamente, acontece algo parecido com Paulo. Atos capítulo 16, você sabe que, eu não vou ler todo o contexto, mas Paulo estava lá, andando na rua, e uma determinada mulher, né, que estava dando muito lucro para os seus chefes, fazendo adivinhações, começa a dizer para Paulo que ele era servo do Deus Altíssimo, e Paulo se volta para ela e ora por ela. E devido a ela ser libertada daquele demônio, os que ganhavam dinheiro em cima dela ficaram bravos e denunciaram Paulo e Silas para que eles fossem lançados na prisão. Em Atos 16 diz assim: depois deles, versículo 23 e 24, depois que eles foram severamente açoitados, olha bem, porque fizeram o que era correto, Paulo e Silas foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ainda instrução para vigiá-los com cuidado. Recebeu ordens e os lançou no cárcere interior. Eu diria assim: bota eles aí no presídio de segurança máxima. Bota naquela salinha mesmo onde só Fernandinho Beiramar tem direito. Eles prenderam ainda aos pés do tronco, lá no tronco. Mas o que é que a Bíblia diz no versículo 25? Por volta de meia-noite, Paulo e Silas estavam lá orando, cantando louvores ao Senhor. Os outros presos, talvez ouvindo, não entendendo nada. De repente, sabe o que é que aconteceu? Um grande terremoto. Os alicerces da prisão foram abalados e imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Ora, lá Deus usou o carcereiro, aqui Deus usou um terremoto, mas Deus cuida dos seus, meus amados, em toda e qualquer situação. Então, na trajetória do sonho à realidade, o que eu e você não podemos deixar de lembrar, que é marca da vida de José, era a presença de Deus constante, é marca da vida de Paulo, é marca dos homens que foram triunfantes na dependência e na sintonia do Senhor. E Paulo diz para o carcereiro, né, quando ele viu as portas abertas, que o coitado do carcereiro quis se matar, ele diz: nós estamos todos aqui, não faz tal besteira.
ele ficou trêmulo, e Paulo olha para Paulo e diz: o que é que eu devo agora para ser salvo? Percebe a inversão? Aquele que cuidava, agora precisa ser cuidado. E Paulo diz: o que você precisa é o mesmo que todo homem precisa. Sabe o que é? Crer no Senhor Jesus Cristo. E assim você pode ser salvo, você e sua casa. Não é diferente hoje, meus amados. Se você está aqui e precisa, e todo aquele que não tem Jesus precisa ter Jesus para ser salvo, sabe o que você precisa? Crer e confessar Jesus como o Senhor da sua vida. Isso não mudou, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Porque a Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro nome, a não ser no nome de Jesus. Não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. E o que você precisa fazer não é diferente do que esse carcereiro fez, não. É confessar, é crer nele de todo o teu coração. E naquela mesma noite, esse carcereiro, confessou a esse Jesus, e diz ainda mais no versículo 33, e lavava agora as feridas deles. Você percebe como Deus cuidou de Paulo e Silas também lá, como cuidou de José? Agora o carcereiro que foi ordenado, amarra no tronco, bota na segurança máxima, agora está lá lavando as feridas dos homens de Deus. E no versículo 35 chega ainda, que quando o carcereiro foi batizado, chega a notícia: solta estes homens. Esse é o Deus da Bíblia, meu amado, Deus de poder, pode agir de repente, pode demorar, mas o fato é que Ele age sempre, porque Ele é fiel, porque Ele é soberano. E é palavra dEle que Ele vai estar comigo e com você em todas as situações e todo dia até a consumação dos séculos. O que eu e você precisamos é apenas crer e confiar e depender do Senhor, de fato e de verdade. Gênesis 39, lá você sabe que José foi exatamente cuidado pelo carcereiro. Por quê? Porque o Senhor estava com ele. E diz assim, que o Senhor concedia graça e bondade. O Senhor concedia a José, mesmo lá na prisão, e presta atenção, o Senhor concedia. Eu e você recebemos não porque merecemos. O que é que a Bíblia diz? Pela graça sois salvo, mediante a fé. É dom de Deus, é bondade de Deus, não é mérito meu ou seu, meu amado. Não era na vida de José. O Senhor lhe concedia, usava o carcereiro, porque Deus é bom. Por isso lá em Deuteronômio, capítulo 8, o Senhor diz assim: não digas, pois, em teu coração, a minha capacidade, a minha força, é que ajuntam todas essas riquezas para mim. Não. Lembre-se do Senhor, do teu Deus, porque é Ele que te dá capacidade para produzir riquezas. É Ele que faz a semente produzir. É Ele que faz o solo produzir. Eu e você somos meros instrumentos. Paulo diz, olha, um planta, outro rega, mas quem é que dá o crescimento? É o Senhor. Filipenses 2,13 diz assim: Deus é quem efetua em vós, ou em vocês, tanto querer quanto realizar, de acordo com a sua boa vontade. Presta atenção nesse versículo. Deus é quem efetua em você, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Em Gênesis 40, nós poderíamos entrar ainda nisso aí,
Aconteceu aquele problema dos sonhos, e quando José foi vê-los lá no dia seguinte, que eles tinham sonhado, o padeiro e o copeiro, lá, versículos 6 e 7, notou que eles estavam abatidos, e por isso perguntou: por que vocês estão com um semblante triste? De novo, olha o homem de Deus José, lançado na prisão injustamente, agora ainda cuidando dos encarcerados. Por que vocês estão tão tristes? O que aconteceu com vocês? Quem tinha razão de estar triste era ele. Aí eles dizem: o quê? Eu tive um sonho, nós tivemos um sonho. Eu imagino, talvez você nos dizia: não, sonho mais não. Olha, de sonho, meu amigo, eu já estou fugindo de sonho. Falei um sonho que eu tive e me deu problema. Mas não é assim que José reage, não. Ele vai lá, realiza, ou seja, interpreta os sonhos, e ainda diz para eles, está aqui a interpretação, e diz para um deles: olha, quando você estiver lá de volta, lembre-se de mim. E o que é que a Bíblia diz? Mas o chefe dos copeiros não se lembrou de José. Quantas vezes, meus amados, a gente espera que os outros se lembrem, que os outros nos ajudem. Quantas vezes você faz contato com pessoas e pensam que talvez... E Deus diz isso para mostrar a própria humanidade de José. Porque muitas vezes você tenta compor, mas quem cuida de nós, quem cuidou de José, foi o Senhor. Isaías 49, versículos 15 e 16 diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do seu bebê que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. É promessa de Deus. A Bíblia diz que todo aquele que aceita o Senhor tem o seu nome gravado no livro da vida. Efésios 1:13 diz que nós que confessamos a Jesus somos selados com o Espírito de Deus. Então, meu amado, Ele cuida de você como cuidou de José, no vale e na montanha, nos altos e nos baixos. Agora, a quinta grande lição que nós aprendemos com o homem José é que nós temos sempre que dar o melhor. José sempre fez o melhor. Em Gênesis 37, nós aprendemos que José deu o melhor dentro de casa. Ele cuidou dos irmãos, ele foi obediente aos pais. Aquilo que precisava fazer dentro de casa, José fez. E a Bíblia diz que obediência aos pais é sinônimo de bênção. Efésios 6, 1 e 13 diz assim: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo que te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Sabe, você quer que as coisas possam ir bem com você, jovem, filho? Honra pai e mãe. Experimenta, você quer ser bem sucedido? Honra papai e mamãe. Às vezes, para você ser bem sucedido, você pensa que você tem que ser o melhor da escola. Às vezes, para ser bem sucedido, você pensa que você tem que ser o mais sarado de todos. Mas sabe o que é que Deus diz para você ser bem sucedido? Honra papai e mamãe. Seja um filho obediente, seja um bom filho, porque Deus está dizendo, e talvez essa era uma das fortes razões, porque Deus também mesmo abençoou a vida de José. É porque ele honrou todo o tempo pai e mãe na sua trajetória. Sabe o que Romanos 1:30 diz? São os pagãos que desobedecem a seus pais. São aqueles que não têm contato com Deus, que são rebeldes e não andam na sintonia com o Senhor. José deu o seu melhor dentro de casa, José deu o melhor no seu trabalho, lembra? Potifar percebeu tanto que o Senhor estava com ele em Gênesis 39, que ele fazia prosperar tudo que realizava, que ele tornou-se administrador, e não só tornou-se administrador, no versículo 4 diz que a José Potifar confiou absolutamente tudo.
Meu amado, na trajetória do sonho à realidade, o que eu e você precisamos continuar fazendo é o melhor que podemos. E foi exatamente o que José fez. Não interessa, fez dentro de casa, fez na casa de Potifar, fez na prisão, fez na casa de Faraó. Aí eu pergunto, você tem dado o seu melhor? Ou você é daqueles que quando vem qualquer problema você murmura tanto, desanima tanto e começa a reagir e fazer bobagem? E agredir os outros? Não foi o que José fez. Mesmo na casa de Potifar, diz assim, ele não precisava se preocupar com nada, versículo 6, exceto só comer a comidinha diária que lhe era colocado lá. José era um servo bom e fiel. Eu digo, José não era daqueles que ficava olhando a banda passar, né, à toa na vida, como diz a música. Não estava aí à toa na vida esperando a banda passar, ele estava proativamente fazendo o que ele precisava fazer. Lá na prisão, cuidou do carcereiro, servia os presos. Gênesis 40, versículo 4, diz que José servia os demais encarcerados. Gênesis 40, versículo 6, diz assim, José era dedicado e sensível aos outros. Sabe por quê? Ele notou quando os demais presos estavam abatidos. Ele não só fazia o seu melhor, mas chegava ao ponto de perceber quando os outros estavam abatidos e gastou tempo ouvindo e dando solução para a vida daqueles presos. É mais ou menos como diz uma amiga minha, José fazia barba, cabelo e bigode. O cara não era fraco não. Não foi diferente no palácio. Não foi diferente. Mesmo passado 2 anos inteiros, quando ele chega lá no palácio, mesmo que o copeiro não lembrou dele, ficou mais 2 anos inteiros, a Bíblia diz, em Gênesis 41, versículo 1. Passados 2 anos, então, o faraó tem lá um outro sonho. E aí, busca os magos, busca todo mundo para interpretar, diz no versículo 8, e ninguém foi capaz de interpretar. Faraó ouviu falar por aquele tal copeiro que não tinha se lembrado de José, mas agora pelo problema, ele diz, rapaz, agora eu reconheço as minhas faltas. Mas por que ele se lembrou? Não foi porque ele quisesse ou fosse se lembrar, porque Deus interviu na vida de José. Deus lançou uma situação em que agora Faraó também precisava, e a única pessoa que podia resolver era o homem de Deus chamado José. E Faraó se encontra com José, né? E diz assim, versículo 15, eu ouvi falar que José, que você interpreta tudo. Você ao ouvir um sonho, você é capaz de interpretá-lo. Em outras palavras, Faraó chega como aqueles camaradas espertos, né? Enche a bola. É como se José dissesse, meu amigo, eu não sou cacimbão não para engolir corda. Vai devagar. Fica na tua aí, porque quem revela sonhos é o Senhor, o Deus dos céus, não eu. Não me confunde com o próprio Deus. Ele é humilde e ele diz que depende de Deus, se coloca nas mãos de Deus e interpreta o sonho. E ainda diz para Faraó, você precisa de um homem criterioso, de um homem que tenha comando, versículo 34, de um homem que saiba compor uma equipe. E sabe o que Deus faz? Faz que Faraó e todos, unanimemente, meus amados, só Deus pode fazer um negócio desse. Houve unanimidade, o homem é José. Aqui, entre nós, para nós encontrarmos unanimidade, seria um esforço. Nessa cidade, já pensou um político que tivesse
os votos de todo mundo, pois José lá no Egito teve unanimidade. Sabe por quê? Porque era obra de Deus na vida de José. Então ele cuidou da casa, cuidou da prisão, cuidou da palavra, sabe? A Bíblia diz, meus amados, que nós colhemos o que nós semeamos. José semeava obediência, intimidade com Deus, era um camarada, tomava ação, era proativo. Aí eu pergunto, o que é que você tem semeado? O que é que você tem feito para caminhar nessa direção? E a última grande lição é que Deus operou milagres na vida de José, na trajetória do sonho à realidade, e Ele pode operar na tua e na minha vida. Em Gênesis 41, versículo 14, diz que José estava no calabouço, na masmorra, no buraco mais profundo e escuro. E sabe, no mesmo capítulo, em Gênesis 41, 40, diz que agora ele estava no comando do palácio, todo o povo sujeito às suas ordens, e o comando de toda a terra estava nas mãos de José, diz o versículo 41 do capítulo 41. No versículo 42, diz, do capítulo 41, Faraó coloca em José um anel selo, ou seja, era um anel que aquilo que José carimbasse, qualquer nota fiscal que José carimbasse, era autoridade. Alguém disse, é como se o faraó tivesse dado para José aquele cartão ouro que comandava o Egito inteiro. Quem é que pode tirar um homem do calabouço e colocar nessa situação se não for Deus? Quem pode mudar a tua história instantaneamente, meus amados, se não for o Senhor? Quem mudou a história daquela pobre menina chamada Talita Cumi, que quando Jesus disse, imediatamente ordenou, ela se levantou e voltou a viver? Sabe o que é que a Bíblia diz? Que quando José foi chamado por Faraó, ele estava sujo, teve que fazer a barba, que trocar de roupa. Agora lá na casa de Faraó, sabe o que é que José recebe? Linho fino e ouro. Quem é que pode fazer uma mudança dessa? A não ser Deus. Quem é que pode mudar a tua vida? Quem é que pode de verdade dar um sentido diferente à vida de um homem, a não ser Jesus Cristo? Quem? Quem mudou a história de José, meu amado, foi Deus. Quem levou José do sonho à realidade foi o Senhor. E somente Ele, meu amado. Só nele há esperança, só nele há salvação, só nele há mudança de vida. Por isso que a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passam e tudo se faz novo. Tudo é pelo poder de Deus. Eu espero que ao olhar para essa história, para ver o poder de Deus na vida desse homem, do sonho à realidade, você pense na sua história, meu amado. Porque assim como José saiu do calabouço e foi colocado na posição de maior destaque, a Bíblia diz que recebeu carruagem real, os arautos, os bastidores abriam caminho para José. É o que a Bíblia diz. Mas sabe o que a Bíblia diz em Gênesis 41, 38? José diz, tudo isso é obra do Espírito de Deus. José não deixa de reconhecer. E meu amado, só há mudança na tua vida se você deixar o Espírito de Deus mudar. E o fato é que Ele quer mudar. Seja você crente em Jesus, a Bíblia diz, se você se encher do Espírito, você sabe que você vai produzir o fruto do Espírito. E se você está aqui e não conhece Jesus, o que você precisa é conhecer esse Jesus, porque ao conhecer Jesus, você também recebe o Espírito Santo de Deus. E pode ter tua vida mudada, como José teve, do calabouço para o palácio, da sujeira para o linho fino, da pobreza para a riqueza, porque o Deus que a Bíblia revela é um Deus todo-poderoso e que promove mudanças.